Boa tarde a todos. É um prazer enorme receber pessoas que eu tanto gosto e admiro para falar dessas nossas ausências, né? Que foram muitas nesse nosso ano de 2020. Então, faremos uma saudação a esses fotógrafos que nos deixaram recentemente. Mais um desafio para esse nosso ano de 2020, impressionante. E passo a palavra ao mediador da mesa. Galera, boa tarde. A gente teve só um contratempo aqui para ajeitar toda a situação, mas a mesa 4 tem esse nome, louvando o que deve ser louvado. O que a gente entendeu que essas pessoas que nos deixaram aí ao longo de 2020, no finalzinho de 2019, como a gente está numa conferência da rede, que além de trabalhar propostas, a gente também quer um aconchego, né, com todo mundo. Mais tarde a gente vai ter a entrega do mérito cultural, mas a gente achou necessário ter depoimentos sobre essas pessoas que construíram uma obra, estiveram sempre com a gente e que nos deixaram. Eu quero, então, já imediatamente, os que vão ser louvados são a Vânia Toledo, Carlos Moreira, Flávio Dan, Valda Nogueira e Sérgio Jorge. A gente vai abrir, então, com o depoimento do Fausto Sherman sobre a Vânia Toledo, e aí eu passo já a palavra para o Fausto. Enquanto o Fausto vai falando, eu vou, então, exibindo aqui as imagens da Vânia Toledo. Perfeito. Todos me ouvem? Me ouve, Sim. Carlos, tudo bem? Sim, sim. Boa tarde a todos. Com muita tristeza e muito orgulho que eu estou participando dessa mesa. Tantas pessoas muito próximas a gente perdeu recentemente, e começando pelo Fernando Lemos no final do ano passado. Então eu vou começar a mesa falando sobre a Vânia Toledo, que foi a pessoa que, num certo sentido, me jogou no precipício profissional da fotografia. Eu conheci ela numa festa, eu estava fazendo minha primeira exposição e ela falou: as fotos são suas? Eu quero aquela foto. Eu quero comprar aquela foto. E daí é uma fotografia da peça Farra da Terra, do Asdrubal Trombone, e que ficou quase 40 anos na parede do quarto dela. Então foi assim que a gente se conheceu, e um ano depois eu abandono a faculdade para ser assistente dela no projeto Personagens Femininos, que tinha um conceito diferente. Então basicamente é isso. Eu substituí o Pablo De Giulio, que estava saindo, que é o dono da galeria Utópica agora, e eu entrei no lugar do Pablo. Encerrando o encontro, a Vânia foi cientista social, dona USP, estava em 68 na Maria Antônia, na guerra com o Mackenzie, contra o comando do caça aos comunistas, e ela estudou com o Fernando Henrique, com o Antônio Cândido, aquele povo todo. Então tinha uma formação política, podemos dizer assim. E ela se dizia anarquista. Mas eu não concordava com ela, não concordei. Porque, apesar de libertária, a Vânia era uma hippie louca, uma pessoa completamente antiburocrática, misturava tudo, a vida profissional, a vida familiar, as amizades, e todo o trabalho dela era um caldo só, era uma coisa só, não existia a vida profissional e a vida pessoal, era completamente misturado. E ela começa trabalhando com o marido, que era um médico que foi estudar em Londres, fazer mestrado, e eles compram a câmera fotográfica e ela começa a fotografar. Os dois, eu acho que começam a fotografar juntos. Ela elogiava ele como fotógrafo.
dizendo que o Luiz Sérgio era muito bom fotógrafo, cirurgião plástico. E ela começa a fotografar viagens, tem fotos interessantes do Marrocos, tem fotos interessantes, eles foram para Londres. Imediatamente a questão da Vânia com o retrato, com a figura humana, se destaca na produção dela. Ela vai, através dos anos 70, meio que tateando. E a primeira pessoa que dá um trabalho para ela é o Samuel Weiner, na Última Hora, que é a pessoa que abre as portas. Depois ela vai para a editora Abril, começa a trabalhar na revista Pop, fica amiga de um jornalista, não esqueci o nome agora. Então ela começa a fazer os retratos. E nesse momento dos retratos, ela começa a fotografar teatro. E ela se apaixona pela cenografia, pela luz, que se aproxima muito, a luz de teatro se aproxima muito do cinema alemão e expressionista alemão, que ela gostava da luz dura, tal. Então ela começa a fotografar e imediatamente passa a fazer os catálogos os programas, né, das peças de teatro. E segue fazendo os retratos sempre de forma pessoal. No Jet Set, ela viaja muito para o Rio, está muito próxima dos artistas, dos cantores, ela começa a se envolver com a elite cultural brasileira, basicamente. E uma coisa muito importante, que eu acho fundamental, era que a Vânia sempre foi íntima das pessoas. Se você entrasse na aura do entorno dela, a sua vida mudava, porque você estava dentro de um circuito de sonho, assim, para a maioria das pessoas. Quem podia aparecer para o almoço podia ser o Raul Cortez, ou você ia no cinema com ela, você podia encontrar o Zé Posse, ou a Irene Ravache, ou Maria Adelaide Amaral, ou o Bivar. Então essas pessoas, Antônio Bivar, recém-falecido também, e então os atores, os cantores, Rita Lee, era uma festa. E eu tinha 20 anos quando eu conheci ela. E o primeiro projeto autoral é o projeto dos Homens Nus, que ela fez com a máquina na bolsa. Então, e foi um estrondo, assim. Foi uma coisa que foi muito precursora de toda a questão sobre a sexualidade, homossexualismo, libertação, e era fim da ditadura. O Weinstein faz a direção de arte. É um livro moderno até hoje, editado pela editora Cultura, da Livraria Cultura. E foi nesse rescaldo que eu entro, mais ou menos. Quando ela quer fazer o segundo projeto, que é o de personagens femininos, ela já tinha começado, acho que já tinha feito umas 4 fotos. Metade das fotos era uma relação de diretor de fotografia com um diretor de cinema. Porque ela combinava o modelo, combinava a sessão com a atriz, e ela dirigia a atriz, e daí a gente tinha que criar o cenário com a iluminação. Só que eu não sabia nada. Então era uma discussão, foi uma descoberta, foi meu nascimento com a questão da luz. E mais ou menos metade das fotos foram fotos que eu participei da criação da luz. E foi a partir daí que nossa parceria seguiu até o final. Quer dizer, até o final nós conversávamos sobre determinados projetos, a forma de fotografar, o equipamento, e a gente produziu quase todos os livros, todas as exposições, até o Diário de Bolsa da Pinacoteca, que o Diógenes fez, e agora o Diógenes está fazendo o livro retrospectivo dela. Mas depois eu fiz o Palco Paulistano, a curadoria da exposição, que é a primeira curadoria que eu fiz. E o livro também impresso pela imprensa oficial. O livro que eu mais participo mesmo é o do Pantanal. Ela volta de Londres apaixonada pela questão ecológica depois da Eco 92 e tenta batalhar o patrocínio, e a Volkswagen resolve pagar, e ela começa a fazer as viagens e ela não consegue fazer as fotografias. É muito difícil a parte da natureza. E daí 3 minutos, tá? Tá bom. E daí ela chega e começa a fazer os retratos. E daí o projeto se resolve.
e ela desenvolve o projeto dos retratos, que é a grande parte do livro do Homem Pantaneiro. Então ela também fez moda, também fez retrato, no final ela fazia alguns estilos em cima de próprias fotos numa exposição da Pinacoteca. E, bom, basicamente a carreira dela se desenvolve dessa forma, quer dizer, ela começa se aproximando do teatro, o retrato e a figura humana sempre foi o interesse, o objetivo dela, e é uma perda enorme. A confiança que as pessoas tinham nela, a intimidade que ela tinha é que dava a fotografia para ela. Muitas vezes nós começávamos uma sessão de foto, uma iluminação de cinema toda pensada para o cenário, ela começava conversando com o ator, e a foto começava do outro lado, a equipe montando a luz, virando as luzes no estúdio, e de repente a gente voltava para o lugar aonde ela estava dirigindo a cena. Então era uma aventura. E os atores davam mesmo para ela a foto, e era uma paixão. E a Vânia disse para mim, quando eu disse que queria ser fotógrafo, ela falou a frase que eu guardo comigo até hoje: se você se apaixonar pela vida, pelas coisas, pela pessoa e pelo seu trabalho, você vai ser um bom fotógrafo. Se você não se apaixonar, você não vai ser um bom fotógrafo. E eu luto por essa paixão até hoje. E queria terminar aqui, mandar um beijo para ela, lembrar do Fernando Lemos e do Sérgio Jorge, que foi a pessoa que me deu o meu primeiro trabalho grande como fotógrafo profissional no Bradesco, em 1987. Então, queria terminar aqui, passar a bola para o Rubens e agradecer o convite da rede para que eu estivesse aqui hoje. Obrigado, Fausto. Mas, na sequência, a gente montou uma sequência anterior. A próxima é a Roselina Kagawa. Eu vou, enquanto a Roseli vai se mostrando. Desculpe, gente. Roseli, você quer mostrar ou quer que eu faça aqui o PDF? Roseli? Você pode fazer a projeção, Carlos. Tá. Enquanto isso, enquanto você se prepara, eu vou falando um pouquinho aqui do Carlos Moreira. Quero agradecer à rede por lembrar do Carlos Moreira, que, além de grande fotógrafo e um ícone da nossa geração, ele foi responsável pela formação de muitos dos fotógrafos que a gente acompanha hoje, entrando aí no cenário fotográfico. O Carlos, nascido em 36, faleceu no comecinho deste ano, em junho, e ele realmente foi uma grande perda. Tem até um grupo que se formou há uns anos atrás, que se autodenominava Órfãos do Carlos, que eram pessoas que faziam o curso com ele e depois não podiam entrar mais nas turmas, porque as turmas de aula com ele sempre foram muito concorridas, e se sentiam órfãos, sem a possibilidade de discutir e mostrar o trabalho para ele. O Carlos Moreira foi um fotógrafo com uma formação muito sofisticada. Ele tinha uma biblioteca enorme, tanto de história da arte, de filosofia e de fotografia, com uma importância muito grande, uma referência para quem teve o prazer de desfrutar do espaço cultural formado por ele e pela Regina Martins, a M2 Estúdio, que foi um espaço que ele criou logo depois que ele saiu da Universidade de São Paulo, onde ele dava aulas de fotografia na Escola de Comunicações e Artes para o curso de fotojornalismo. Ele se caracteriza como um fotógrafo de rua. Ele sempre fotografou como um prazer de andar pelas ruas, tanto de São Paulo ou de Santos, que era o seu segundo lugar favorito, de perambular, que era uma tarefa a qual ele se dedicava com muito afinco, e que lhe dava muita importância, porque era nesse vagar pela cidade em que ele se entregava a essa tarefa de usufruir da natureza e do espaço aberto.
A última exposição que eu tive o prazer de fazer a curadoria se chamava Os Dias Lindos, que era o nome de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade. Se você puder deixar um pouquinho aí para que as pessoas possam ver, esse é um trechinho da crônica. O Carlos se identificava muito com essa crônica a ponto de ter emoldurado esse artigo que saiu no Estado de São Paulo, e nós usamos como abertura da exposição numa galeria lá de Santos, bem na região do Porto, em que ele falava que os dias lindos eram responsáveis pela maior alegria dele, quando ele conseguia juntar uma bela cena com um bom momento e com a possibilidade de andar pela rua sentindo a luz, o vento e tudo que a vida ao ar livre podia proporcionar. O Carlos era uma pessoa de uma classe social em que não se permitia, na década de 40 e 50, ter um artista na família. Ele tinha uma responsabilidade de perpetuar os negócios do pai e da mãe, e com muito afinco e com muita perseverança ele conseguiu escapar do modelo ideal de trabalhar no Instituto Brasileiro do Café ou seguir a carreira diplomática. E para eles, para a família, com exceção de uma prima que até hoje é muito ligada a ele, ele era uma pessoa não muito confiável, digamos assim. E que aos 60 anos deixou claro a sua homossexualidade, pode ir passando, Carlos, para horror também do resto da família, mas que marcava com essa declaração pública uma parte do trabalho dele, que era o retrato de pessoas que também estavam na rua com a qual ele se relacionava e se identificava, e que foi muito bem mostrada na exposição retrospectiva que o Diógenes Moura organizou na Pinacoteca. Dessa exposição saiu um belíssimo catálogo, que foi a segunda publicação que o Carlos teve. Antes ele fez a primeira publicação na exposição que saiu pelo MASP, com a ajuda da Rita Toledo Pisa. E no ano de 2004, nós começamos um projeto de uma retrospectiva do trabalho dele de São Paulo para editar pela editora Sesc. O livro saiu com uma exposição no Bom Retiro e reunia 50 anos da cidade de São Paulo, dessa publicação, que é uma verdadeira declaração de amor à cidade e aos seus personagens, onde ele voltava a fotografar com muita frequência, como a Praça Ramos, por exemplo, que ele acompanhou desde a década de 60 até recentemente, quando ele ainda fazia os passeios pelo centro, em preto e branco ou cor, em analógico ou digital. E aí nós estamos vendo um dos últimos ensaios que ele pretendia fazer disso uma publicação, que é o segundo lugar que ele começou a fotografar fora do Brasil, que era Buenos Aires. Ele não se sentia muito à vontade mais para andar em São Paulo, no centro, mas no centro de Buenos Aires, na Correntes, ele gostava de andar muito e fotografava já em digital, com uma dramaticidade, com uma tensão que ele percebia nas ruas mais recentemente, mas que em Buenos Aires ele conseguia fazer com uma certa tranquilidade, se sentindo mais seguro do ponto de vista de violência, mesmo de desconforto que a gente começou a viver aqui em São Paulo. Essas são as fotografias que a gente pretendia fazer ainda um livro e uma exposição, então vai aqui como uma homenagem a um projeto que ficou interrompido, mas não necessariamente não vai ser feito, né? Tá aí a Regina Martins, que dá continuidade como herdeira do acervo dele e que a gente pode contar como uma parceira do trabalho de forma contínua e que pode levar esse projeto para frente. Além de homenagear o Carlos, eu queria agradecê-lo, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha formação como curadora, como editora. Aí estão algumas das principais exposições que ele realizou, com datas e com títulos que eu sempre me esqueço. A exposição a que eu me referi quando eu conheci o Carlos foi na Galeria Fotótica, mas a exposição do MASP e da FAO eu vi como aluna ainda de fotografia, e foi um grande impacto. Foi a primeira vez na minha vida em que eu vi cópias feitas pelo autor e impecáveis, assim. Foi o que me levou
para o laboratório, onde eu fui assistente do Cristiano Mascaro. Essas são diversas exposições coletivas que ele participou no Brasil e fora do Brasil. E uma das últimas fotos que eu pude fazer, o Carlos tinha essa capacidade de ficar transparente, ele se mimetizava com a paisagem, aí ele está mimetizado com o Porto de Santos, onde ele foi fotografar, quando nós fizemos aquela exposição no Armazém 11, que era na zona portuária. E ele era uma pessoa que fazia o grande projeto dele era de desaparecer, de ficar transparente. Eu acho que se o Fernando Lemos, por exemplo, tinha como uma frase importante e icônica, quando perguntavam para ele se, além de um grande artista gráfico, artista plástico, poeta, se ele era fotógrafo, ele dizia: eu sou a fotografia. Se o Carlos Moreira fosse perguntado se ele era fotógrafo, eu acho que ele podia dizer que ele era a fotografia de São Paulo. Ele é o espírito dessa cidade que muda, que se transforma, que se destrói, que se maltrata. E o Carlos, para finalizar assim, eu acho que ele é não só a fotografia, mas é a fotografia das ruas de São Paulo. Acho que é isso. Muito obrigada. Fica aqui um viva para o Fernando Lemos, para a Vânia e para o Carlos Moreira, tão importantes para a nossa formação e para a formação da fotografia nacional. Obrigado, Roseli. É bastante estranho, né? A gente vai passando material e vai falando da pessoa, mas enfim, é isso. Na sequência, o próximo é o Pedro Vasques. Não, desculpe. Isso, Pedro Vasques. O Pedro vai falar sobre a obra do Flávio Dan, que foi coisa recente, né, a sua ida. Eu já chamo então o Pedro para começar as suas primeiras palavras, enquanto eu vou buscando aqui os arquivos. Primeiro, eu vou começar com o material que você me mandou, Pedro. Eu acho que a gente introduz aquele roteiro que você tinha planejado, e aí no final, então, a gente Pedro, você está com o microfone desligado. Aqui. Aí, isso. Bom, já é boa noite, né? Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Queria parabenizar, em primeiro lugar, a você, Isabel Gouveia, todo o pessoal da rede, né, pela realização do evento, e dizer o seguinte: as fotos que a gente vai ver do Flávio Dan foram escolhidas pelo Carlos Carvalho, porque eu não pretendia mostrar o material dele, mas eu descobri essa foto, vocês viram o carimbinho dele ali, né? Eu descobri essa foto, que é um raro retrato meu, tá vendo um carimbinho? É um raro retrato meu, porque vocês sabem que eu evito ser fotografado, já que o retrato fotográfico tira um pedaço da alma da pessoa. Mas isso, na época que a gente se conheceu, em 86, ele tirou. A gente estava ali no restaurante Albamar, aqui no centro do Rio, que é um resto do Mercado Velho, né, do tempo do Malta, esperando a conta ali, estava ali distraído, ele fez. Aí depois tem uma foto que nós fizemos no CCBB, eu vou contar depois essa história do CCBB, foi um amigo dele que fez eu tinha um celular Nokia nessa época, e ele é comprido, vocês reparem que é comprido, porque ele é meio panorâmico. Então ele achou aquilo interessante, aí fez a outra foto, que está a seguir, que denuncia o espírito jornalístico dele, que tem a moça que trabalha... Eu não retive o nome dele, desse amigo do Flávio, né, que fez essa nossa foto, mas ele aproveitou essa característica do Nokia para botar aquela moça ali como figurante também na coisa. Então, isso para dizer
visualmente, né, que é uma amizade de mais de 30 anos que nós tivemos. Eu tive a oportunidade, graças ao Giancarlo Meccarelli, né, de fazer aquela homenagem no Paraty em Foco, que foi aquela entrevista ao vivo, né, que foi em 2015. E, curiosamente, porque as coisas às vezes acontecem por seu intermédio, mas não por seu mérito, né? Curiosamente, e eu só vim a saber isso depois, eu fui o curador da primeira exposição individual do Flávio Dan, porque na época dele não era comum o fotógrafo fazer, de imprensa, né, fazer exposições, nem sequer se preocupava em fazer exposição. O que ele queria era publicar, né? Tanto que no Cruzeiro, ele estima que em 10 anos que ele passou na revista do Cruzeiro, todo mundo sabe que era a principal do Brasil, né? Nas décadas de 40 e 50, o próprio Flávio estima que ele publicou entre 430 e 440 matérias. Era isso que interessava para ele. Mas, na época, no CCBB, tinha acabado de ser inaugurado, porque o CCBB foi inaugurado em outubro de 89, e em 90 a gente fez a exposição. Foram 2 exposições, uma até o Ripper participou, que se chamava Um Certo Brasil, né? Que tinha várias pessoas, assim, o Guran, o Dussek, né? O Ripper e tudo, e a individual Flávio Dan, 45 anos de fotografia, que só depois eu vim a me dar conta que realmente era a primeira individual dele, né? Mas ele foi um personagem, um verdadeiro personagem, assim, todo mundo que teve a oportunidade de conhecer viu, né? Mas tem alguns detalhes que é interessante ver. O e-mail dele era Flávio Maragato, né? Os Maragatos eram os insurreitos no Rio Grande do Sul contra o governo de Júlio de Castilhos, né? Então, você vê, cada e-mail que ele mandava já era uma manifestação política, né? E o interessante é ver que ele se atraiu pela fotografia. Segundo o depoimento dele, tem uma entrevista muito boa que eu recomendo a todo mundo, é fácil de encontrar, foi feita pelo Paulo Boni, da revista Discursos Fotográficos da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, UEL. Tem 26 páginas, então ali o Flávio explica ele mesmo, né? Ele se explica para a posteridade, vale a pena conferir. Mas aqui vocês percebem, já nessas fotos que passaram, que ele era um adepto daquela linha bressoniana, né? Da fotografia invisível. O fotógrafo invisível, ele era mais invisível até do que o Carlos Moreira, né? Porque ele não gostava de interagir com o fotografado para ser realmente o homem invisível, assim, para não tirar a naturalidade da cena. Na mesma linha exatamente do Bresson e com o mesmo instrumento de trabalho preferido, que era a Leica. Depois ele teve, obviamente, outras câmeras, e no Cruzeiro, de início, estava obrigatoriamente com Rollei, né? Porque na época era obrigado. Mas olha que coisa interessante. Ele descobriu a fotografia pelo jornal aos 11 anos de idade. O pai estava vendo em 1939, a fotografia tinha 100 anos só, né? O pai dele estava vendo uma matéria sobre a invasão da Polônia. E ele viu aquelas fotografias e perguntou assim: quem é que faz essas fotos? Como é que é isso? Quem é essa pessoa? E o pai explicou a função do fotógrafo, né? Que é o sujeito que vai lá para, justamente como é o significado da palavra francesa, reporter, para reportar aquilo que viu, né? E ele ficou pensando assim: puxa, eu gostaria de fazer isso. Isso aos 11 anos. Aos 12, então, ele ganhou a primeira máquina, uma Kodak Brown Baby, né? E começou a fotografar. Aos 16, ele já está como assistente do Ed Keffel, que depois vai ser uma das estrelas do Cruzeiro. Tem até uma história assim meio rocambolesca, em 52, com Keffel, que era um alemão expatriado,
Primeiro ele ficou lá em Porto Alegre, depois veio aqui para o Rio, né? Que é uma história dos discos voadores que supostamente ele fotografou na Barra da Tijuca. Mas o Flávio não tem nada a ver com isso. Mas aos 16 ele começa como assistente ali do Keffel, que era um grande laboratorista também, foi depois responsável pelo departamento de fotografia, a parte técnica do Cruzeiro, né? E aos 18 anos ele já estava contratado na revista do Globo, Porto Alegre, que não tem nada a ver com as organizações Globo de hoje. Era uma entidade que tinha a editora Globo muito forte, onde o Érico Veríssimo era a estrela maior, né? E depois as organizações Globo compraram o título da Globo quando acabou a editora, porque era a única coisa que não tinha, que era Globo sem pertencer às organizações Globo. Mas era totalmente independente. E aí ele, olha que coisa interessante, ele ajudou a mudar a história do Brasil, porque ele era amigo do Jango, diz ele, eu posso dizer porque foi ele que falou em entrevista gravada. Ele conheceu o Jango não de política, e sim de frequentar a Casa da Mônica, que era, como se dizia na época, um rendezvous em Porto Alegre. Que vocês têm que lembrar que a Casa de Tolerância, naquele tempo, não era só para encontros amorosos, era um lugar de contracultura, né? Quem era contra a sociedade burguesa ia lá tomar uma cerveja, tomar um uísque, uma cachaça, trocar ideias, né? Então ele fez amizade com o Jango ali. O Jango é que o levou ao Getúlio. Getúlio estava no seu exílio lá em São Borja, na fazenda do Itu, e tinha sido entrevistado algumas vezes, nos 3 anos depois que saiu do governo, mas nunca se deixava fotografar. E aí o Flávio fez uma reportagem que se chamava A Longa Viagem de Volta. Foi profético esse título. O texto era do Rubens Vidal, porque essa matéria teve um impacto tão grande que é considerada deflagradora do movimento queremista. Esse movimento se chamava queremista porque justamente o slogan era Queremos Getúlio, né? E foi o que fez a volta de Getúlio essa é a entrevista que eu comentei. Causou a volta de Getúlio na eleição de 50. Ele volta ao Palácio do Catete. É uma história que todos conhecem, né? Porque é desconcertante. Ele foi ditador 15 anos, mas depois ele volta como presidente legalmente eleito, né? Em 1951, depois tem aquela tragédia do suicídio em 54. Mas isso tudo foi deflagrado. Se, de repente, não tivesse essa matéria, talvez Getúlio teria morrido ali como um velho estancieiro, afastado da política, né? E foi com essa matéria que ele veio para o Globo. Pro Globo. Ele veio com a revista do Globo debaixo do braço, se apresentou no Cruzeiro, né? Porque isso teve um impacto nacional. E aí o responsável na época, né? Lá da revista Cruzeiro, mandou ele fazer um teste, né? Que seria cobrir a visita do dono dos Diários Associados, ao qual, né, a revista Cruzeiro pertencia, né, um conglomerado gigantesco, seria o equivalente em potência assim, ao Globo hoje em dia. Né? E então ele foi a Campina Grande, na Paraíba, para cobrir essa visita do Chateaubriand. De lá, mandou os filmes. E olha como o destino, como o karma existe. Né? Quem não acredita, eu acredito, porque tenho provas quase diárias. Mas quem não acredita vai acreditar agora. Olha que interessante, ele está lá, ninguém conhece ele, um gaúcho perdido no Rio e mais perdido ainda em Campina Grande, onde ele nunca tinha colocado os pés. Manda os filmes para o Rio, aí pedem um fotógrafo tarimbado do Cruzeiro para examinar o material, né? E o fotógrafo fala, não, tá tudo perfeito, e dá o vaticínio que vai causar a contratação dele. O cara é bom. Quem foi esse? Foi José Medeiros, que já era uma estrela, né, piauiense, radicado no Rio,
depois grande diretor de fotografia de cinema, e, curiosamente, o José Medeiros, então, é que vai dar o aval para a entrada do Flávio Dano Cruzeiro, depois se torna amigo e depois se tornam cunhados, porque a primeira esposa do Flávio Dan era a irmã do José Medeiros, né? Isso é engraçado, essas consanguinidades assim. Hoje o pessoal não lembra, mas o Miguel Rio Branco foi casado com a irmã do Mário Cravo, né? Existe aqui dentro da nossa família disfuncional da fotografia brasileira conexões assim, casamentos, separações, né? Divórcios litigiosos, mas fica sempre um amor assim no ar, né? Mas, em suma, ele, conforme eu disse, em uma década exata, ele produziu cerca de 440 reportagens, mas, mesmo assim, foi despedido da revista. Por quê? Porque isso ocorreu em 62, porque a revista começou a perder aquela característica que era como se fosse a Life brasileira, a Parrimates brasileira, e fazer um monte de reportagem social, high society, não sei o quê, e ele achava aquilo uma besteira, né? E reclamava do diretor de redação, que vinha a ser aparentado justamente, meio, sei lá, casado com um parente lá do Chateaubriand, botaram ele na rua, em 62. E aí, o que ele faz? Ele funda a agência Image, né? Image, que é uma das primeiras do Brasil, exatamente em 62, com Edo Mendonça e o José Medeiros, né? Esse Edo Mendonça é pouco conhecido, mas ele era chefe de reportagem do Cruzeiro, né? Mas vai acabar, ele tem problemas assim. Então, o Flávio Dan vai acabar saindo da sociedade em 74, porque o Mendonça já estava fora de si, estava impossível de continuar trabalhando. E aí ele se torna independente e faz produções, né, que ele já tinha começado a fazer na Imagem, e também intermediação de trabalhos de gráfica, porque ele entendia muito da parte gráfica. Mas eu vou ressaltar aqui, para fechar, né? Fechando isso. Os livros que são importantes, porque nessa época não tinha livro de fotografia, nem livro com ênfase em fotografia, né? Mas a Imagem começa a fazer. Então, tem no Brasil Futebol Rei, que é de 65, Bahia, Boa Terra, Bahia, que é de 67, com o texto Jorge Amado, Ilustrações do Rio, 1970, Um Cândido Pintor Portinari, de 71. Ele era tão admirador do Portinari, amigo, que o filho dele se chama exatamente Cândido Dan, né? Um ator muito conhecido também, um grande humorista, diretor, ator e diretor de teatro também, né? E aí, Pernambuco, sim, em 74, que é a última coisa nessa parte da Imagem. O resto, depois tem ele fica fora, depois de 74, fora dessa circulação, né? Porque ele não expunha, mas sempre trabalhando, ele nunca para de trabalhar. E aí veio essa exposição em 90, que, graças a Deus, deu um impulso nele, porque ele mesmo ficou impressionado com a receptividade que teve, porque é um trabalho encantador, de fato, né? E aí ele volta a trabalhar ativamente. Ele gostava muito de viajar. Consta que ele fez 70 viagens no Cruzeiro, internacionais, né? E depois, mesmo fora, ele sempre, todo ano, ele viajava e fazia fotografia para ele mesmo. E aí, só para concluir, eu vou dar aqui uma prévia que o Milton Duran vai apresentar no Foto Rio. A gente queria fazer uma homenagem a ele, então uma exposição. E aí, o que fazer? Vamos pegar o material no MAN, que ele, né, doou naquela época que eu estava lá, na época que ele fez aquela foto minha,
Não, vamos ver aqui, vamos ver lá, tem na coleção Pirelli, tem no MASP, tem aqui, tem lá. Aí o Guram perguntou ao Cândido se não tinha alguma coisa inédita, né, para a gente mostrar. Olha que coisa incrível, só para armar o karma, hein? Em cima da mesa, ele vai no apartamento do pai, onde ele não ia desde a morte do pai. Em cima da mesa da sala, ele encontra uma caixa de fotografias com 25 imagens recentes, que é essa exposição que o Foto Rio vai apresentar. Flávio Dan por Flávio Dan. Só não saiu até agora pelos problemas causados aí no financiamento em virtude da pandemia. Mas é isso. O Flávio Dan é realmente um mestre em conteste, né? E eu acho que todo mundo que tem contato com a obra dele é tocado por ela. Valeu, Pedro. Eu quero rapidamente, então, passar o próximo na sequência, o Ripper. Daniel, eu te mandei um link, eu queria que você acessasse, por favor, esse link. Ok. É o site da Valda Nogueira, porque por algum motivo que eu não sei qual é, eu não estou conseguindo compartilhar sites aqui. Então, enquanto você compartilha e exibe, o Ripper já pode ir falando sobre a Valda. Por favor, Ripper. Ripper? Pronto. Meu microfone estava ruim. Bom, antes de falar da Valda, eu acho que ela gostaria que eu também citasse, na homenagem a ela, esse ano nós perdemos 3 fotógrafos do grupo de fotógrafos populares formados na Escola de Fotógrafos Populares e na SPOC. Rodrigues Moura, primeiro fotógrafo do Conjunto de Favelas do Alemão, fotógrafo formou um monte de gente, nos deixou esse ano. Felipe Paiva, fotógrafo também, faleceu esse ano, também era do grupo de fotógrafos populares, e o cineasta Cadu Barcelos, que era também da escola da SPOC, né? Que morreu num assalto na Presidente Vargas. Então, lembrar essas 3 pessoas que tinham trabalhos muito bons e que nos deixaram. E falar agora da Valda Nogueira. Valda Nogueira, Valdinha. Valdinha é uma fotógrafa espetacular. É uma fotógrafa que teve uma ascensão meteórica, né? Valda já tinha aprendido um pouquinho de fotografia quando vai para a Escola de Fotógrafos Populares e se torna uma aluna exemplar, começando a fazer trabalhos autorais, e depois ela acaba me acompanhando em inúmeras viagens. Isso aconteceu porque eu estava documentando populações tradicionais, o que faço até hoje, e ela é uma fotógrafa que ela não só se encanta com as pessoas, como ela encantava as pessoas. A Valda tinha uma Só um minutinho. Daniel, por favor, clica lá no link Porto, por favor. Ela tinha uma produção onde ela tinha uma entrega impressionante, e uma empatia com quem ela fotografava. Ela dizia que ela era uma fotógrafa popular porque ela fotografava o povo. Esse é o primeiro trabalho dela. Trabalho Porto de Sepetiba, onde ela morou muito tempo. E era de uma autoria muito forte em cada trabalho. E, além de tudo, ela era verdadeiramente apaixonada pelas coisas que fotografava e pelas pessoas que fotografava. E era muito importante para mim. Nos meus trabalhos, eu via essa menina crescer e ter um crescimento impressionante.
ela subiu. Me lembro que foi duro quando a gente conversou. Eu falei para ela, Valdinha, tu não tem mais que trabalhar aqui, vindo aqui com assistência. A gente tem que ser parceiro e você tem que procurar outras parcerias. E ela teve um crescimento apoteótico. Vocês vão ver nos próximos trabalhos dela. E ela depois trabalha com Marisilda Krupp, e ela depois vai se juntar ao grupo Farpas, que é um grupo excelente de jovens fotógrafos. E comigo eu assisto ela acompanhando as populações tradicionais. É uma coisa assim que era impressionante nessa menina, acho que pode até passar aí para as tradições, é isso aí. E depois a gente volta no Tempo de Fogo. Ela acompanha essas populações comigo e ela vai fotografando essas pessoas, e é incrível que as pessoas vão se apaixonando por ela e vão querendo a presença dela. Então, como ela fica conhecida como Valda Sempre Viva, é porque ela mergulha nesses trabalhos e depois, principalmente quando eu fiquei doente, ela vai num caminho solo espetacular e de uma força muito grande todo o seu trabalho. Acho que a diferença do trabalho dessa menina para inúmeros outros trabalhos é porque ela era uma pessoa que via os outros de igual para igual. Ela interagia com as populações e tinha fotos, às vezes, que eu estava fazendo e ela estava fazendo as fotos dela. Quando eu vi, eu estava fotografando as populações veredeiras, mergulhando e brincando na água do São Francisco, e quando via, uma das pessoas que eu tinha fotografado era ela. Era totalmente parecida com os veredeiros e estava mergulhando com os veredeiros e se borrando toda com aquela lama medicinal e participando de todas as brincadeiras, e fotografava com um amor e, ao mesmo tempo, uma criatividade que, para a idade dela, era algo assim que me fascinava. Vamos olhar Tempos de Flor. A Valda via as pessoas como iguais. O fotógrafo, e eu conheci muitos fotógrafos e viajo com muitos fotógrafos, mas tem uma coisa que ela é de uma cumplicidade com quem ela fotografava. Ela foi verdadeiramente adotada pelos escolhedores e pelas escolhedoras de flores sempre vivas, né? Ela certamente, né, não só foi companheira de tantos trabalhos comigo, como ela é companheira de todos os fotógrafos do Observatório de Favelas, né? Companheira das pessoas com quem ela viajou, que até hoje homenageiam ela, que tecem homenagens a essas colhedoras de flores, a Valda, e agradecem a ela. As colhedoras de flores ganharam agora, esse ano, o maior prêmio de ecologia da FAO. Só 8 comunidades no mundo ganharam. Valda documentava e foram usadas fotos dela e minha nas comprovações que os colhedores de flores precisavam, pela multiplicidade de trabalhos que fazem em campos diferentes e com um procedimento ecológico de recuperação da terra fantástico. Valda entrava em todos os lugares com o mesmo jeito e era Daniel, assim. Por favor, interrompe a visualização, que eu quero mostrar essas fotos que o Ripper me enviou da volta para a gente encerrar. Eu vou buscar, pode falar, Ripper, eu vou buscar as fotos aqui para... Era, assim, contagiante, porque eu, por exemplo, várias vezes parava de fazer meu trabalho de tão fascinado que ficava de ver aquela pessoa fotografando, interagindo, tendo uma linguagem pessoal de uma criatividade impressionante. Fosse o contexto que fosse, ela estava em todas as fotos dela, né? Era uma pessoa de
de um brilhantismo autoral incrível, ao mesmo tempo era um militante, defendia a questão do direito da mulher como fotógrafa, direito das fotógrafas negras, direito das mulheres negras, defendia os gays. E ela tinha uma tropa de gente que ia atrás dela, onde ela chegava, e que saudava ela, né? E essas fotos vão mostrar talvez um pouquinho, né, desse senhor que faleceu e era de um quilombo, mas eram todos apaixonados por essa menina. Eu fotografava ela, ia parte da interpretação de um sonho, mas era assim, ela mostrava as fotos e era impressionante ver como é que ela atraía as pessoas, né? Eu acho que é isso. Foi a pessoa que eu mais vi olhar os outros de igual para igual. Para ela não tinha ninguém, nem maior nem menor que ela, né? Ela admirava o que ela fazia, e ela compartilhava as fotografias dela. Então, eu vi ali as coisas que eu sempre defendo serem praticadas de uma maneira tão fantástica, né? Ela podia expor as fotos dela ao julgo de quem ela fotografava ali na hora. Sempre viva. Um grande beijo. Bom, não sou muito bom nisso. Eu vou passar, então, a palavra. Eu fiquei bastante emocionado. Não conhecia a Valda quando ela morreu. Fiquei chocado com a morte, a forma como ela morreu, e fiquei chocado quando eu vi o trabalho dela. Eu não conhecia. Então, foi bastante impressionante. Enfim, agora vamos então, desculpe aí o momento de emoção, mas eu queria passar então para o próximo, que é o Rubens Fernandes Júnior, para falar do Sérgio. Rubens, pode começar enquanto eu busco o arquivo aqui e vou abrindo as fotos do Sérgio. Obrigado, Ripper. Bom, boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui com colegas de longa data e homenageando o Sérgio Jorge, que foi também uma figura exemplar na história da fotografia da segunda metade do século passado. E eu vou pontuar aqui algumas coisas. Eu tinha preparado um conjunto de imagens para contar as histórias das imagens, mas eu não sei se a gente vai dar tempo ou se a gente vai conseguir porque tem um tempo aqui que urge, né? Mas de qualquer maneira, o Sérgio Jorge, assim, ele começa muito jovem na cidade de Amparo, com 11, 12 anos, ele já está revelando seus filmes lá na Casa Fotográfica Negrão, e ele vem para São Paulo com 18 anos, trabalha no jornal O Dia, depois ele vai trabalhar na Gazeta Esportiva, mas o que vai consagrá-lo mesmo é essa série que a gente está projetando aqui, que é a série da carrocinha, né, do cachorro, e também, ele era um freelancer, né, em 1969, freelancer em 1959, né, ele era freelancer da revista Manchete, e então deram um freela para ele, e ele foi numa reunião da prefeitura de São Paulo, onde se discutia como fazer uma matéria para combater a raiva. E ele lembrou da infância dele lá em Amparo, quando passava a carrocinha para recolher os cachorros, e ele pautou a prefeitura e a revista e fez essa sequência aqui com 5 imagens, né? Pode passar a próxima, né? Que são as imagens que acabaram recebendo o primeiro prêmio ESSO de fotojornalismo, né? E ele também não tinha ideia que ele iria receber o prêmio, porque ele evidentemente não conhecia direito a estrutura do jornalismo em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ele foi surpreendido, porque quem escreveu foi o Arnaldo Nesquier, que era um dos diretores da revista, e o Arnaldo escreveu essa série e nunca tinha
o Prêmio ESSO já tinha feito uma homenagem no ano anterior, em 59, desculpe, com uma fotografia, e a partir de 1960 ele resolve instituir o Prêmio ESSO de fotojornalismo, e quem recebe o primeiro prêmio é exatamente o Sérgio Jorge. Não sei se dá para projetar as imagens, né, que seria importante a gente... Então, é a partir desse freela que ele fez para a Manchete que ele vai, então, ser contratado pela revista, né, e a partir daí ele inicia já uma trajetória bastante vitoriosa, porque é o Grupo Manchete, então tem a revista Manchete, tem a revista Fatos e Fotos, e uma revista chamada Joia, que é uma revista de moda, que nem todo mundo conhece, né, mas de qualquer maneira... Essa imagem é a próxima, depois ele vai fazer a sequência, porque... Não, volta uma, por favor, Carlos. Ele está dentro da carrocinha fotografando o Fernando, o menino, e depois essa matéria vai sair em mais de 30 revistas, Life, Look, Paris Photo, etc. E depois todo mundo quer saber a sequência da história. E ele vai na prefeitura, recupera o cachorro, ele vai junto com o menino, recupera o cachorro e faz mais uma sequência de fotos do cachorrinho recuperado. Então, esse seria um momento, vamos dizer assim, de consagração mesmo do Sérgio, né, no fotojornalismo, na revista Manchete e na revista Fatos e Fotos. E depois ele também foi pioneiro, né, por exemplo, nessa matéria Belém-Brasília, que é de final de 59, início de 60, né? E essa matéria, ele também não tinha sido convidado pela revista, pela Mercedes-Benz, que estava patrocinando a viagem, e ele foi falar direto com o diretor da Mercedes, e o cara falou, tudo bem, esteja amanhã às 8 horas em Belém do Pará, em frente à Igreja da Sé. E ele voltou para a redação da Gazeta, conseguiu um voo, viajou a noite inteira e, surpreendentemente, ele estava no dia seguinte, às 8 horas da manhã, nessa viagem, que foi um trabalho importantíssimo, inclusive para o jornal que ele trabalhava. Pode passar a próxima. Aqui é uma outra história linda também, dos 1000 gols do Pelé, porque ele conseguiu, de uma empresa que fabricava bolas, ele conseguiu 320 bolas para levar para Santos, na Vila Belmiro, e fazer essas duas imagens dos 1000 gols aqui, né? E teve que encher todas as bolas, evidentemente, elas desceram vazias numa Kombi, e daí quando acabou a sessão de fotos, e naquela época os treinos eram abertos, arquibancada cheia, né, e os próprios jogadores do Santos começaram a chutar as bolas para a arquibancada, e, portanto, a Manchete teve que pagar quase 6 anúncios para a marca de bolas, que as bolas não foram devolvidas. Então, eu tenho muitas conversas com o Sérgio, nós estávamos programando um grande livro aí, né, e que ele publicou há 2 anos atrás um livro, mas tinha mais histórias sobre a sua trajetória. Pode circular as imagens, né? Aqui é quando ele termina aquela viagem Belém-Brasília, também é muito interessante essa imagem. Depois ele vai fotografar a inauguração, que é a próxima imagem, e ele fotografa a inauguração, mas ele não tem a credencial para ele entrar para o jantar. E como ele bem dizia, né, o repórter fotográfico tem que se virar para trazer a foto para a revista, né? Então ele conseguiu, com uma teleobjetiva, fotografar essa foto da esquerda, que é a cartola e um cap de militar, e com isso ele insinuou que ele estava dentro do famoso jantar, né, dentro do Palácio da Alvorada, etc. Então, é muito elegante essa foto dele aqui à direita, né? Então, a gente tem aí um conjunto de imagens, né, de vários presidentes, de várias personalidades, né, onde a gente percebe a importância do Sérgio Jorge dentro desses quase 20 anos de fotojornalismo, começando no jornal do pai dele, em Amparo, depois trabalhando no Dia, depois na Gazeta Esportiva, depois na Manchete, Fatos e Fotos, e finalmente ele vai para o Estúdio Abril nos anos 70.
70. Essa matéria, o Denner e o Clodovil, que são os grandes nomes da moda dos anos 60, ele faz uma série de matérias e de retratos para a revista Manchete também, né? São 2 belos retratos, e esses outros 2 retratos, né? Mais para lembrar, porque o Justino Martins, que era o diretor de redação da Manchete, falava assim, fotografa a moda que nem o Richard Avedon, traga sempre o ambiente para dentro das suas fotografias. Então, todas as fotos dele, entre aspas, de moda, tem uma série de elementos do environment, né, que são muito interessantes a gente perceber, né? Ainda nos retratos, aqui são mais 2 retratos, o Eder Joffre e o Chateau, né, e a história do Chateaubriand também é muito legal, essa história, porque ele ficou 3 dias acampados em frente à Casa Amarela, aqui em São Paulo, do Chateau, porque o Bloch queria dar uma matéria do Chateau que tinha tido derrames, tinha tido problemas no coração, e ele não conseguia chegar, né, tinha uma barreira ali muito forte, e um dia ele escreve um bilhete para o enfermeiro do Chateau, dizendo assim, olha, eu sou um jovem fotógrafo, e assim como o senhor, que um dia foi um jovem jornalista, eu gostaria de fazer um retrato seu para a revista Manchete. E daí o enfermeiro entregou o bilhete, e o Chateaubriand mandou ele subir e falou, você tem direito a 3 cliques. Né? E ele acabou fazendo alguns retratos que também foram publicados nas revistas. Então, essas histórias são histórias muito legais para a gente perceber a importância do Sérgio Jorge. Depois ele vai para o Estudo Abril, junto com o Chico Albuquerque. Ele é responsável por uma formação de uma geração, pelo menos, de fotógrafos bastante importantes, seja no fotojornalismo, seja na moda. Ele tem livre, carta aberta, branca, assim, para ir para a fotoquina e trazer o melhor do que tinha de equipamento. A anterior é o estúdio dele, e aqui onde ele é uma primeira reunião aqui embrionária do que seria a futura Abrafoto. Então, o Sérgio Jorge está aqui mais no centro-esquerda, logo aqui o terceiro homem sentado da direita para a esquerda é o Lorca, lá em cima o japonês é o Luiz Osaka. Então, você tem grandes figuras aí da fotografia, principalmente da fotografia publicitária dos anos 60, né, que mostram um pouco a relação dele com a tentativa de organizar entidades que defendem a fotografia. Aqui é uma foto do Pedrão Martinelli, que ele me cedeu, o Sérgio Jorge está aqui embaixo, logo primeiro à direita, né? E outros grandes nomes também da fotografia, da reportagem fotográfica brasileira. O Pedro Martinelli trabalhou com o Sérgio Jorge, e essa seria aquilo que talvez seria a nossa última grande história, né? Porque o Sérgio Jorge soube, né, exatamente por volta de 2000 deixa eu pegar essa data correta, né, em 2014, né, 2013, 2014, o fotógrafo do Herzog tornou público a sua história, e ele resolveu também tornar público a história dele com Marighella. Nesse dia, que é 4 de novembro de 1969, ele estava fotografando no Pacaembu, Santos e Corinthians, e ele soube pelo estádio que tinha tido um tiroteio na Casa Blanca, aqui nos Jardins. E ele se dividiu lá com os fotógrafos e falou, eu vou para lá. Quando ele chegou para lá, tinha mais 4 fotógrafos, ele mais 4, e o Fleury falou, vocês não vão fotografar, vocês encostem na parede e põem a câmera no chão. E depois mexeram no corpo, e daí autorizaram ele fotografar. Essa foto do meio é a foto dele, e em 2014 ele fez uma grande matéria para a revista Isto É, e contando o que ele viu quando ele chegou, que é essa foto da direita. Então ele chamou um amigo muito alto, tão alto quanto o Marighella, e mostrou como que o corpo estava no momento que os fotógrafos chegaram, né? E depois como o corpo ficou quando o Fleury permitiu que fosse fotografar. Então essa história é uma história que me comove muito, e foi a nossa última conversa ainda esse ano,
né? E eu tenho várias conversas que a gente ainda vai transformar isso num grande depoimento, né? Mas, de qualquer maneira, eu consegui, junto com os meus pares, né? Ele está presente na coleção Pirelli, ele está presente na Enciclopédia Visual do Itaú Cultural, que eu e o Pedro iniciamos, e em 2014 eu tive uma oportunidade única de fazer uma grande individual dele, 60 anos de fotografia, na Casa da Imagem, a convite do Henrique Siqueira e da Mônica Caldiron. Então, com isso, a gente fecha uma história de um fotógrafo que passa pelo fotojornalismo, que passa pela publicidade, que passa pelo retrato, que passa por uma série de possibilidades da fotografia, né? Mantém um estúdio desde 1971 com o irmão, Jorge Studios, né? Que faz grandes campanhas, etc. E muito interessante, muito importante a presença dele, tanto na fotografia do mainstream, como também no Fotoclube de Amparo e também aqui em São Paulo no Fotoclube Bandeirante, onde a gente encontra a participação dele através do Fotoclube de Amparo. Uma grande figura que nos deixou recentemente, né, sucumbido pela Covid-19, né, que infelizmente já matou mais de 180 mil brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Obrigado, Rubens. A gente está nessa sequência rápida, né, das mesas, mas eu queria agradecer a vocês todos e dizer que essa era uma possibilidade que a gente vinha conversando na organização da conferência, que era justamente isso, né, a gente aquecer um pouco o coração da gente e voltar a lembrar dessas pessoas que a gente conviveu. Eu, particularmente, convivi um pouco mais com o Flávio Dan, por ser gaúcho, ele veio aqui muitas vezes, tive essa felicidade e, enfim, era essa a ideia, que todos nós pudéssemos rever o trabalho dessas pessoas todas e a obra delas e, enfim, não só oferecer tudo que eles nos ofereceram enquanto fotógrafos, mas também oferecer o carinho nosso da rede a essas pessoas. Então, obrigado, Rubens, obrigado, Ripper, Pedro, Roseli, Fausto. Obrigado à rede por ter pensado nessa mesa e viabilizado. Obrigado, Bel. E eu quero ajuda para a próxima mesa. Tchau, galera.